Estamos no ar? Bom dia! Estamos aqui novamente no nosso podcast, A Verdade Nua e Crua, com um convidado mais do que especial, nosso futuro governador do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas. Fábio, é um prazer ter você aqui. Sinta-se à vontade. Como eu costumo dizer, aqui o entrevistado é quem dá o tom. A gente gosta de falar sobre a pessoa, quem ela é, onde ela nasceu, suas raízes, seus valores, sua formação e o que a gente pode esperar de Fábio Dantas como governador do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos, né? Olá a todos que fazem o programa Verdade Nua e Crua, todos vocês que estão nos assistindo e que estão interagindo conosco aqui. Obrigada por você vir aqui. Fábio é advogado, né? Tem 2 filhos, é casado e quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu me emocionei com a história que você me comentou, porque já desde o início, na sua formação familiar, você lidou com um grande desafio que é incompatível com a vida. A malformação cardíaca que o seu filho nasceu. A tetralogia de Fallot, que é uma modificação nos vasos do coração que impedem completamente a oxigenação do sangue. Fala pra gente, Fábio, como é que foi essa experiência? Olha, eu era o primeiro filho, né, Matheus? Tanto é que a gente levou 7 anos para ter outro filho. Ele nasceu com essa tetralogia de Fallot. E o diagnóstico aqui foi que ele poderia ter algum problema em curto prazo e teria que fazer uma cirurgia. Nós fomos para São Paulo em 2000. Foi a primeira viagem que eu fui a São Paulo. Conheci São Paulo, não. Foi para fazer um exame. Quando chegou lá, ele terminou fazendo a cirurgia. Foi uma cirurgia... Com quantos meses de vida? 5 meses. 5 meses de vida, quantos quilos? 10 quilos. Tinha que ter 10 quilos. O menino engordou. Nunca mais ele engordou só para ter os 10 quilos. Parece que foi agonia, Deus, né? É uma agonia para a gente. E aí foi um momento difícil da vida, né? Que a gente teve lá que enfrentar. Mas deu tudo certo. Hoje ele tem vida normal. Isso. E nós passamos 7 anos para ter outro filho. Eu sou cristão católico. Estudei em colégio de padre salesiano. Minha vida foi no salesiano. Auxiliador de salesiano. Depois eu cursei faculdade de Direito. Eu fui assessor de um desembargador federal aqui no estado, em Pernambuco, no Tribunal Regional da 5ª Região, com o desembargador Araquém Maris. Foram 7 anos lá. Depois eu fui ser secretário de saúde em São José do Pibu. Depois eu fui ser diretor do ITEP. Olha os contrastes aí. Do início da vida até a outra ponta, né? Mas ambas importantes. Depois disputei a eleição de deputado estadual em 2010, venci a eleição. E depois disputei a eleição de vice-governador. Foi a última eleição que eu disputei. É o cargo que substitui o titular nas suas ausências, impedimentos ou renúncia. Depois eu voltei para a iniciativa privada. E retomei o trabalho que eu tinha e estou lá até hoje. Trabalhei também na Federação dos Municípios, no momento mais crucial da humanidade, que foi na pandemia. Mas aí estava conciliando as duas atividades. Como um advogado? Não, eu era diretor-geral da federação. A gente se cruzou nesses caminhos, Foi, né? Porque nós nos debates fazíamos da pandemia. parte do comitê, né? De comissão científica do município e já começava ali os nossos embates entre entes federativos, estaduais e municipais. Eu costumo dizer que o sucesso na condução das políticas de saúde dessa pandemia poderiam ter sido muito mais equilibrados se a gente tivesse verdadeiramente entes que não fizessem embates ideológicos e se preocupassem verdadeiramente com a saúde da população, como é o Rio Grande do Norte. Nós somos um case de fracasso nessa pandemia na questão da condução do governo estadual. Ela teve uma grande quantidade de recursos federais, como todos os nossos outros unidades federativas, mas em termos de devolutiva, de entregar, o que eu posso dizer é que de muitos hospitais por onde eu andei, houve muita maquiagem, houve muito pleito sendo feito às pressas. Eu me lembro muito bem que, como médica e responsável pelo controle de infecção do maior hospital de referência de doença infecto-contagiosa, que é o Gisele do Trigueiro, a pandemia já cursava, né, naquele carnaval de 2020, preocupados lá em Rio e São Paulo. E nós não tínhamos, até março, o primeiro leito de UTI
verdadeiramente licenciado e adequado no Hospital José do Trigueiro. Não por falha dos nossos gestores. Os diretores sempre muito solícitos, mas a equipe da Secretaria Estadual de Saúde não tinha ainda formalizado o contrato, levado os ventiladores, reformado principalmente a rede de gases que a gente precisava, que é um grande problema. A infraestrutura da gente é da década de 70. Então, eu vi de perto isso, e a malversação do dinheiro público, porque quando vem sem licitação, aí a gente faz a farra desses ditadores sanitários. Como foi para você, na FEMURNE, enxergar esse problema e tentar dirimir isso? Eu tive o cuidado de começar a adentrar nas despesas do Estado. E eu fui responsável pela CPI do Covid na Assembleia, porque eu comecei a entrar no portal da transparência e ia estranhar valores muito altos sem processo licitatório, que é um praxe até hoje na Secretaria de Saúde. Eu me lembro de um caso específico de sacos de lixo, não é mesmo? Foram 12 itens. O primeiro deles era um item mais simples, mas que chamou muita atenção, que foi a abertura do hospital de campanha. Sim. Já a primeira tentativa de que seria, teoricamente, no Arena. De desviar dinheiro. Já houve um sobrepreço que o Tribunal de Contas apontou, e aí o governo deu ré. Mas o crime não se consumiu na totalidade. Mas sim, na intenção, sim. Claro. Como uma pessoa começou advogado, eu fiz a tentativa, eu não consegui ir à morte. Né? Eu fui tentar. Esse foi um dos primeiros que me chamou muita atenção. Mas tiveram vários. Teve um lá que me estranhou muito. O Estado comprou 1.700.000 de respiradores quebrados. Sim. Usados. 14 respiradores. A gente recebeu no hospital, teve que devolver. Só a funcionou equipe, exatamente, tentou de tudo para readequá-los, e isso cria uma expectativa muito ruim para a equipe, que está ali buscando melhorar a assistência do paciente e também ter um mínimo de condições. Mas por que me chamou a atenção? Eram 14 respiradores a R$100 mil. Nós compramos em São José por R$14 mil, os mesmos respiradores. E lá não chegou quebrado, não. Lá funcionou, usados. E me chamou muita atenção. O segundo foi filtros. Sim. Para respiradores. A gente usa esse filtro, gente, como se fosse um filtro para a bactéria, como se fosse de ar-condicionado, digamos assim, para limpar e adequar a respiração do paciente. 1.700.000. Eu tive o cuidado de perguntar, de olhar no processo onde é que estavam esses respiradores. E mandei meu pessoal lá. Os filtros. Os filtros. São José do Pibu nunca teve UTI do Covid. Os filtros estavam lá para os respiradores e para uma UTI que não abriu. Não existiu. Que não abriu. E aí eu peguei a assinatura do servidor que tinha assinado. Então não eram coisas muito simples. Aventais. 1.500.000 de aventais. Aí eu adentrei na empresa. Eu fui lá no Google e fui no endereço da empresa. Era uma empresa que respondia a inúmeros processos na Paraíba e vendia carro de som. Vendia som para carro. Olha a experiência. Aí era 1,5 milhão por aí. E eu fui olhar o processo. Tem uma parte lá do processo que a Control disse, não pague. Sim. Já tinha um controle interno. Não, o Controladoria Geral do Estado. Disse que o processo não poderia ser pago. Sim. O secretário nem teve parecer da assessoria jurídica. Ele autorizou o pagamento do outro dia. Mais uma vez, fechando os olhos, né? O nome da empresa era Leão. O Leão virou um gatinho, porque na CPI da Covid, a dona, uma das sócias, queria fazer uma delação premiada. E aí, na segunda vez, o sócio já veio, já foi uma confusão. Que ele não queria vir, né? Ele foi convocado para vir. Sim. Aí teve também um lá que era um processo de pesquisa. Uma pesquisa de R$2 milhões com a empresa do Piauí. Coincidentemente, um estado governado pelo PT, sócio lá do consórcio Nordeste. 2 milhões para uma pesquisa de domicílios. Aí eu faço a pergunta, qual foi o interesse público dessa pesquisa? O que é que essa pesquisa subsidiou o combate ao Covid? Eu digo a você, mais uma narrativa, porque essas pesquisas de atenção à saúde primária em município só servem para isso, superfaturar e para ele colher um dado e dizer, aqui nessa região onde teve esse ou aquele governante teve um pior ou maior índice de Covid. Eu quero saber se a gente já não sabia disso aqui. Pois é. Não seria melhor pegar esses 2 milhões e ter comprado, por exemplo, cadeira de rodas para os pacientes lá do CRI, que até hoje não tem. Algodão, pois é. Pagar cirurgia cardíaca. Cirurgias eletivas, paradas. Isso. Mas eu digo a cadeira de roda porque, para mim, é uma crueldade. Nós estamos aí com 4 anos, a governadora nunca comprou uma cadeira de rodas. O CRI se ressente diariamente disso. Já recebi também Precisa essa de 3 em 3 anos trocar a cadeira de roda.
E eu fico pensando assim, os pacientes, as pessoas com deficiência, que são as mais fragilizadas da cadeia, não conseguem sequer isso aí. O Técio sempre bate muito nisso. É um grupo muito vulnerável. A gente já teve aqui representantes tanto da questão das doenças raras como do CRI, né? Isso. E a gente sabe o quanto é doloroso ver pessoas que já têm uma incapacidade não ter o mínimo de autonomia para exercer sua cidadania. Então, algo básico, como é uma cadeira de roda, a gente não tem acesso. Nós fazemos parte de uma frente parlamentar de candidatos a deputado estadual e federal, junto com a antiga ministra, secretária de Direitos Humanos, Priscila Gaspar, e a gente tenta fazer esse olhar diferenciado para essas pessoas que foram muito negligenciadas. Então, assim, você pensa nessa visão como gestão de saúde pública, a ter um olhar diferenciado também para elas. Pois é, você vê do outro lado, você vê que o Rio Grande do Norte, nessa eleição, apareceu tantas empresas de pesquisa. Sim. Aí, naquela época, não tinha ninguém aqui no estado com capacidade. E, por sinal, nós adentramos no processo. Eles mandaram e-mails para as empresas do Rio Grande do Norte. Uhum. Depois do evento. Depois do evento. Sim. Não mandaram antes. Mandaram para as empresas e criaram uma ruma de entraves, um montante de entraves que não permitiam nenhum daqui participar. É isso que eu lembro de um episódio bem recente que a gente teve agora. Não, mas antes disso eu quero que você chegue até o ápice da CPI, que foi a primeira vez que a gente teve a presença do secretário, né, do consórcio do Nordeste, o Carlos Gabas. O ex-ministro, né, colega do bando lá, do PT lá. Sim, que ele era, né... Ele foi ministro da Previdência. Sim. E interessante é que tiveram muitos itens lá que eram assim, coisas absurdas. Por exemplo, o candidato a senador da eleição passada, o Alexandre, ele passava todo dia na televisão. Um cara que era candidato a senador com a governadora na eleição passada, e eu bati nisso pelo princípio da impessoalidade. Sim. E aí, a defesa deles foi muito bem assim, muito mentirosa, uma narrativa muito mentirosa. Eles disseram que ele não seria candidato de novo. Por incrível que pareça, ele é candidato de novo. Sim. A deputado federal. Então, assim, sim, a gente até já o processo foi assim, tão ridículo que a defesa dizia que Alexandre não era candidato a deputado federal. Aí o cara termina candidato a deputado federal. Ou seja, promoção pessoal, né? Narrativas impróprias. Sim. Não tinha outra pessoa que pudesse narrar lá o programa. Uhum. E a gente entende que são os mesmos amigos do rei. Mas teve outras coisas. Por exemplo, fizeram um contrato que foi barrado depois, de 8,5 milhões para ambulâncias de emergência. 200 mil ambulâncias por mês. Uma ambulância por 200 mil por mês. 200 mil reais por mês numa ambulância. Apesar de que a gente saiba que naquele momento da pandemia muitas coisas realmente subiram de preço, mas eles exageraram nisso. Demais. Aloprados, né? Como a gente sabe, né? Aqueles ali era um interesse escândalos. totalmente escuso, né? Era uma secretaria que... Tanto é que a Polícia Federal bateu as portas. O Hospital João Machado criou as UTIs lá. E eu tive o cuidado de entrar lá, de novo no Google, na empresa lá de Minas Gerais. Era uma salinha no meio da rua, o Mais Saúde, salvo engano, o nome da empresa era Mais Saúde. É uma empresa que ela ganha as licitações e terceiriza, do alfinete ao avião, né? Porque ele terceiriza a compra de lençóis, ele terceiriza a contratação de profissionais, ele terceiriza a comida. Aqui no Rio Grande não tem nem empresa de terceirização para limpeza, para lavagem, para alimentação. Então, achei um processo totalmente descabido, né? E, por incrível que pareça, novamente, outro estado que foi governado pelo PT, essa empresa tinha um monte de contratos com o governo de Pimentel, que foi o governador do Piauí. É sempre a mesma coisa, o mesmo caminho. É aquela coisa do modus operandi, follow the money. Onde sempre... você segue o dinheiro, você entende a rede intricada de amigos do rei que vendem do parafuso ao algodão, ao respirador que não chegou. Porque quando um secretário de saúde tem a pachorra de dizer que assinou um contrato sem ver, porque foi anuído pelo consórcio Nordeste, ele já está dizendo que ele é incompetente. Aí o que é que me chamou muita atenção? Os órgãos de controle fecharam os olhos. O Marco foi convidado para ir para a CPI e não pisou lá.
A OAB, que é a minha instituição, também não pisou lá. Vergonhosamente cooptados, porque a gente sabe que essas pessoas já têm infiltrados lá. Fátima não aguenta uma auditoria com... O governo Fátima não aguenta uma auditoria com conciliação bancária. Eu digo isso porque, na essência, eu sei fazer um pouco de auditoria. Ela não aguenta. Os processos são ridículos. E aí não é só saúde, não. Não vamos nem adentrar, porque é tanta coisa que... Sim. Eu acho que... Mas é bom lembrar que no o pior contrato momento... dos ventiladores, né? A gente perdeu 5 milhões dos 50 do Nordeste. Sim, aí esqueci até do respirador, porque o respirador já foi tão falado. Mas os respiradores... Mas foi inédito, porque ele deveria ter sido chamado na CPI Nacional. O senador Eduardo Girão veio até aqui. O que foi muito interessante foi que o contrato foi assinado no dia 17. Mas a pressa, a ânsia para fazer o errado, pagaram no dia 11. Eita! 6 dias antes da celebração do contrato. Sim. Eu nunca vi isso na coisa pública. Nunca também. Até hoje. Nem no eu privado. queria entender. Nem no privado. No privado é mais cuidadoso, mas no público eu nunca vi na minha vida pagar com alguém tanta pagar confiança. 6 dias antes de assinar um contrato. Sim, para saber as cláusulas. Tá aí o resultado. Entregaram dinheiro. Claro que aquilo era um esquema do consórcio Nordeste com quem recebeu o dinheiro, porque todo mundo pagou adiantado com algo que não tinha, e os respiradores nunca chegaram. Final da história, pessoas morreram. Sim. E os culpados estão impunes por todos esses fatos. Eu acho que os respiradores é o mais grave porque ele mostra o dolo, a necessidade de fazer. E a ânsia de fazer isso de uma forma tão errada, né? Com todos os mecanismos de controle que a gente poderia ter. E o que me chama a atenção é ainda a propaganda do governo vem dizer que recuperou 3,5 milhões. Tudo mentira. Um dos sócios, minoritário em outra empresa, bem distante, lá no Amazonas, teve as contas da empresa bloqueadas. Só que os outros sócios desbloquearam. Uhum. Não está bloqueado, não está em canto nenhum esse dinheiro. Esse dinheiro só está na propaganda do governo. Como sempre. Que, inclusive, a Justiça deu um direito de resposta para falar sobre isso. Ela não bota a conta corrente, ela mostra manchetes de jornais que dizem que o Estado recuperou o dinheiro. Mas que deu o dinheiro na conta? Manchetes de jornais que ela é uma das maiores financiadoras desses consórcios de imprensa daqui, das redes de televisão local, que passam o dia e passaram a pandemia inteira fazendo propaganda para ela, dizendo o que ela vinha fazendo, do apoio, de tudo, que na verdade eram recursos federais e que ela, muito mal versada, aplicou. E a gente diz, fechando do ventilador, um hospital caindo aos pedaços, que chega a cair o teto na cabeça de pacientes ou de funcionários. Eu mesma já estive de plantão no Rui Pereira, quando o teto caiu sobre a cabeça da técnica e ela imediatamente abraça a paciente para protegê-la e eu tenho que levar a técnica para o Valfredo Gugel para fazer uma tomografia no final do plantão. Então, assim, é tão descabida a situação de nós, profissionais de saúde e pacientes, nessa reta final da pandemia, onde a gente enxerga problemas que são de décadas e que ela quis apenas maquiar. Pois é. O Rui Pereira é um exemplo disso, né? Eram 80 leitos, ela leva para o hospital da polícia com 30 leitos. E por que é que não fez um hospital para o tratamento vascular? Até o dia de fechar o Rui Pereira. Que foi fechado pelo Corpo de Bombeiros com muita insistência, porque não tinha alvará e não tinha condições, mas de uma forma assim interessante. Parece que aquele velho 2 pesos e 2 medidas, eles fecham os olhos para determinadas inadequações de prédios públicos, ou que, no caso, foram alugados, né? Porque tinha a questão ali de ser um prédio particular, e para outros empreendedores privados, aí é uma outra proporção de medidas, de exigências, né? É um governo que fecha, não abre. Eu sempre digo, a Fátima, ela atrapalha, ela não trabalha e ainda atrapalha, né? Sim. Então, é muito triste o Rio Grande do Norte que nós temos. É um estado que tem um índice muito alto de desigualdades sociais. Há 4 anos, ela prometeu que faria o Rio Grande do Norte o estado mais igual do Brasil. Ela tornou o segundo mais desigual do Brasil, com mais de 500 mil pessoas vivendo com menos de R$200 e mais de 1 milhão de pessoas vivendo com menos que um salário mínimo. Então, ela conseguiu o que o comunismo, o socialismo sempre faz, que é a igualdade da miséria. Ela colocou o povo potiguar na mais ampla miséria, porque ela, na pandemia, ela talhou as pessoas com esse estigma. Fátima foi se esconder na redinha
talvez com medo da pandemia, mas talvez com medo do roubo dos respiradores. Ninguém sabe, porque foi se esconder na redinha, tomar banho de mar, olhar para um helicóptero, como ela ficava apontando, e mandar a polícia bater nos pequenos vendedores de churrasquinho, nos ambulantes, nos donos de pequenos negócios. Foi um dos atos mais covardes de vários desses governos, de ditadores sanitários. E eu digo a você que a imprensa fez um papel também de capacho deles. Porque eu me lembro de vários colegas dizerem, empresários, que havia redes de televisão disfarçadas, sem carros caracterizados, só esperando um desses estabelecimentos comerciais tentar abrir ou vender por debaixo ali daquela grade de ferro e rapidamente faziam aquela matéria sensacionalista: você é um negacionista, você é um irresponsável, você está levando a população ao risco. Quem cuidou dos garçons? Dos restaurantes que fecharam? Eu sempre digo assim, eu acho que a pior categoria que mais sofreu foi o garçom. Porque no restaurante o cozinheiro ainda fazia os deliveries. Sim. O pessoal de apoio fazia os deliveries. Mas o garçom, qual era a oportunidade que ele teve? Qual foi o auxílio que a governadora deu? Eu queria saber R$1 de auxílio que ela deu a alguém na pandemia. Mas microcrédito. Ela pegou aí e colocou... Ela achou que governar a pandemia era governar por decretos. Uhum. E eu sempre dizia, tivemos um embate lá na Federação dos Municípios, porque eu disse o seguinte: vocês vão atrás de muita coisa, mas as centenas de problemas que vocês estão detectando não representam 1 hora de ônibus circulando na região metropolitana, porque as pessoas vão estar lá amontoadas, né? Era o que a gente mais batia nas entrevistas. Qual é a dificuldade das pessoas perceberem essa histeria coletiva do fechamento e lockdown, se determinadas situações as pessoas não estavam em situação como eles queriam? Mas por que eles não produziram? Primeiro porque o comitê científico do governo, que basilava todas as decisões, não tinha um profissional que trabalhasse no combate ao Covid direto. Não tinha. Eles eram ideológicos lá que faziam lá suas posições. Não teve nenhum médico, pelo que eu sou. Beira do leito, né, que tivesse realmente atendendo. Lá o dia a dia. E eles tomaram muitas decisões absurdas. Apenas fazendo Ctrl-C, Ctrl-V do que ouviam e recebiam dos órgãos nacionais e internacionais. Minha tristeza era porque é o seguinte: se eu fosse governador, eu teria ordenado o comércio, o funcionamento do comércio e dos serviços. Como? Primeiro, bancando uma parte do transporte coletivo, porque o transporte coletivo ele só é lucrativo no momento do rush, ali. Sim. 7, 11, 12, 3, 4, aqueles horários. Durante os outros horários, o ônibus circula, às vezes, vazio. Então, você começava a abrir o comércio. O comércio tal vai abrir às 8, o outro às 9, o outro às 11. E aí, dava a oportunidade dessas pessoas terem um pouco de venda, para não deixar quebrar. E aí, as medidas sanitárias em cada um deles. Uhum. Eu vi um fato que aconteceu num hotel ali em Ponta Negra que me revoltou muito, porque o hotel não queria fechar as portas, a gente estava recebendo ainda, tinha que pagar os empregados, enfim. E aí eles fizeram uma música ao vivo num domingo, uma pessoa lá com um órgãozinho, e a imagem foi muito clara, porque era um casal aqui, outro lá, não tinha ninguém acumulado. Algum vizinho telefonou, a polícia foi lá, parecia que os donos do estabelecimento do hotel eram assassinos, ladrões, Mas corruptos. era o que acontecia na Alemanha, na época de Hitler. Aquela campanha midiática de que aquele ser que não faz aquilo que o Estado diz e que o bom alemão é complacente, era o inimigo público. Então, quando você tinha um mínimo de racionalidade crítica para exatamente dividir o comércio, segmentar o horário do trânsito, foi exatamente as orientações que nós, do Comitê Científico de Natal, fizemos para a Fermune. Isso que você está descrevendo era o que a gente orientava. Me diga qual é a lógica do alecrim estar lá. Calcinha jovem, Covid na canela, todo mundo aberto, amontoado, sem muito controle, e os shoppings fechados. A gente falou isso nas rádios. Era aumentar e estender o tempo de atendimento para que você pudesse ver pessoas indo ao momento que pudessem. Tudo bem, diminuir o número de pessoas dentro das lojas, mas estender o tempo de funcionamento e não o contrário. Você via shoppings que estavam restringindo o horário de funcionamento. Isso. Porque as cidades menores não acontecia isso. O comércio funcionava durante uma fase do horário do dia e as pessoas circulavam porque não tinha transporte coletivo. Sim.
Eles iam lá e todo mundo tomava as medidas sanitárias, os índices eram bem menores, em cidades menores, com casos raros de alterância. Um outro fato que acontecia, eu sempre digo, a governadora ia para o aeroporto, batia foto da fotografia, recebendo a vacina, ela tirou da bancada federal a conclusão da reta da Tabajara, dizendo que era para comprar vacinas russas. Me lembro desse caso. Foi até da hoje, vacina a vacina Sputnik. Isso, que ninguém ia tomar. Né? Por sinal, o Ministério da Saúde, eu fui na rádio nessa época para comentar, mandou uma lista de 15 itens dizendo quais pessoas não poderiam tomar vacina. E aquela pergunta que ficou no ar na entrevista foi: a vacina vai ser comprada para quem, finalmente? Porque se for para as pessoas que são menos vulneráveis, qual é o sentido? É muita incompetência, era muita No pior momento da humanidade, para simplificar esse tema, nós tínhamos a pior pessoa governando o Rio Grande do Norte. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma pessoa despreparada e incapaz de um gesto. Um gesto de estender a solidariedade ao nosso povo, um gesto de o braço também ao governo federal e tentar conciliar as diferenças em nome da população. Fátima não colocou um enfermeiro ou um técnico de enfermagem em nenhum município do estado. Ela não cedeu ninguém para fazer esse serviço. Nenhum servidor do estado vacinou ninguém. Todos que vacinaram estavam nos municípios, já há muito tempo. Por sinal, ela demorava nessa entrega. Me lembro que o governo federal entregava a vacina e a demora era para chegar até o município. Eu sempre digo que nossos agentes de saúde, nossas equipes de saúde da família, e mesmo antes da existência do Programa Saúde da Família, o Brasil sempre dava aulas de vacinação. Sim. E aí nós tínhamos umas melhores equipes. O resto era o tempo, o mundo todo sofreu com isso. O Brasil fez um trabalho fantástico na área do combate ao Covid. Os governantes é que aproveitaram para usar o sofrimento do povo para fazer política. Sempre. Fátima não estendeu a mão nem na seca. Durante a pandemia, nós tivemos a seca. Sim. Ela foi lá para a televisão, disse que ia dar R$500 mil, que não é praticamente nada para os agricultores. Ninguém conseguiu fazer um empréstimo, porque era tanta burocracia que não fazia. Você tem que subsidiar nesse momento. E aí tem que tirar os entraves. E ela nunca abriu mão de nenhum imposto, nem nesse momento mais crítico agora dos combustíveis. É isso como fica patente essa sede pelo poder e pelo dinheiro. A arrecadação, o Estado ele é tão pesado sobre o contribuinte, sobre o empresário, que você vê isso claramente nesse momento que você está dizendo, quando você podia abrir mão de um imposto e oferecer microcrédito de uma forma mais importante. O mais interessante é que, nesse momento, há pouco tempo, a defesa intransigente da sociedade deu lugar à poderosa governadora que entrou na justiça para proibir o consumidor final a baixar a gasolina e baixar o bujão de gás. Por quê? Porque quando baixa a gasolina, todos os itens que derivam o transporte e a logística, como feijão, arroz, carne, farinha, vão baixar. Sim. Então, a defensora dos indefensáveis não fez nada disso. Pelo contrário, entrou na justiça dizendo que o Estado ia perder a arrecadação. O mês passado, já era com a ICMS da gasolina a 18%. Arrecadamos 10% a mais que o ano passado. O maior recorde de arrecadação. E onde está ainda esse recurso? Pois é. Eu sempre digo, o governo está com o cofre cheio e o povo com a geladeira vazia. Exatamente. E sem geração de emprego. Sem geração porque de emprego. Quando a gente volta para o ponto comum, é um governo que estimula cada vez mais os piores índices de educação, que a gente patina, né? Pior nesse IDEB do último Brasil. Pior educação do Brasil. Isso vindo de uma governadora que se diz professora, mas nunca esteve em sala de aula, só esteve fazendo piquete. Eu digo que ela é a ex-professora que deu origem à poderosa oligarquia Fátima Bezerra, no dia que entrou no gabinete climatizado da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do governo, do Senado Federal e do governo do Estado. A Fátima, capaz de se unir a quem ela chamava de golpista. Sim. Que o vice dela caçou a Dilma. E ela ia para a rua e chamava ele. Alves junto com eles, mostrando para a gente aquele teatro de tesouros, aquela hipocrisia de que só querem se locupletar pelo poder. Fátima, ela muda de opinião como quem muda de roupa. Eu sempre digo isso, porque ela chamava o Walter de golpistas. Aí qual é o interesse da sociedade dela se unir a Walter? A Carlos Eduardo, ele chamava ela de partido de ladrões. Aí eles se unem só com o objetivo único de estabelecer a maior oligarquia do Rio Grande do Norte
E Fátima hoje é, sem dúvida nenhuma, uma oligarquia, porque ela detém cargos que nenhum outro político no Estado deteve. Ela foi deputada estadual, deputada federal, senadora e governadora. Me diga quem é o político em atividade que tem esses cargos. Que construiu ao longo dessa carreira um sem número de cargos comissionados. Pois é. E é isso que o emprego é gerado nesse tipo de oligarquia do PT, do sindicalismo. Ela vende poder, tráfico de influência, junto a empresários, favorecendo aqueles que são complacentes com essas regras de corrupção e superfaturamento. É por isso que nesse episódio de abertura da Havan, eu fiquei tão revoltada, porque eu estava lá como convidada, amiga de Luciano, e a gente percebia esses entraves de excesso de burocracia para ele. Mas quando a gente olha um prédio da CESAB, que há muito tempo já está embargado lá pelo Corpo de Bombeiros, a gente entende por que 2 pesos e 2 medidas com o empresário e principalmente porque tem um embate ideológico com o governo dela. Não, ali está muito claro que foi isso. Depois eles dizem que o Luciano pediu desculpa, mas, na verdade, todo mundo sabe que aquilo ali é para estabelecer o velho ditado que diz que me dê uma saída honrosa. Isso. Aquilo ali foi uma saída honrosa. E que foi vergonhosamente disseminada pelos blogueiros, que se dizem jornalistas militantes nessa cidade, que são muitos, que colocam lá Ctrl+C, Ctrl+V, até o Correio Brasiliense. Ontem eu falei com ele estava muito feliz que a loja estava cheia. Eu acho que foi você que deu o meu telefone. Eu mandei a foto para ele. Ele me ligou, eu estava numa carreata, ele disse que estava muito feliz que a loja estava muito cheia. Povo feliz, muita gente. Funcionários felizes. Pois é. O próprio consumidor, que tem mais uma opção para... Sim. E disse que tinha uma ideia de fazer uma loja dessa em Mossoró, mas que agora ia refletir, né? Isso. Porque está num estado governado por alguém que quer tornar o estado uma ditadura de Cuba, como ele bem falou, é difícil, porque... E falar em Cuba é interessante porque a governadora atual, que esteve lá junto com seus colegas de Congresso Nacional e de governo federal, a maioria foi presa, né? A maioria não, um grande número de colegas foram presos. Ex-presidiários. Ex-presidiários. É interessante porque ela, um dia desse, estava falando sobre um porto, lá para Porto do Mangue ou para Caiçara. Caiçara é uma cidade linda aqui no Rio Grande do Norte, Caiçara do Norte. A universidade optou por dizer que o lugar mais técnico é Caiçara do Norte. E a população está muito feliz lá. E eu fui, tive com o prefeito, tive com as pessoas lá, e eu disse assim, é interessante porque Fátima ajudou o governo federal a botar o porto lá de Cuba. De Muriel. Mas não ajudou a botar o do Rio Grande do Norte. Então, assim, são incongruências de quando você é oposição, quando você é situação, e você tem esse modelo. Eu nunca mudei, eu sempre fui a mesma pessoa antes, e sendo oposição, sendo situação. Quando eu não concordo com uma coisa, eu vou a fundo nisso aí. E eu sempre quis, Roberta, pautar muito meu trabalho na independência. Sim. Quando a gente é independente, a gente consegue dizer o que quer. Sim. E consegue mostrar às pessoas a importância que a independência traz, porque existem coisas que são boas em todos os lados. Sim. Mas a gente não pode fechar os olhos para quando as coisas são erradas. Exatamente. Esse foi o motivo que me fez sair na época do partido, do PCdoB, porque era um partido que, embora tendo posições algumas vezes certas, outras erradas, eles não aceitavam o erro. Isso. Então, defender bandido, eu jamais ia defender. Defender aborto, né? A gente defender que é o cristão, indefensável. ideologia defender o de gênero. São coisas que a gente percebe que, ao longo do tempo, essas ideologias elas estão a favor de uma doutrinação cultural que, inclusive, tomou conta da nossa geração até 30 anos. Elas estão sendo doutrinadas desde as escolas até os institutos federais e as universidades, por essa massa de formadores de opinião que tem uma geração de artistas que repetem esse mesmo modelo, que droga pode ser legalizada, aborto é direito reprodutivo. Como é que você vê essa pauta de valores adentrando na nossa sociedade e que a gente é contra? O meu filho faz universidade de Direito, né? Tirou até a OAB antes de terminar o curso. Mas ele ficava impressionado quando ele ia para as aulas, porque tinha aulas que o pessoal queria falar sobre Che Guevara, o que é que tem a ver com direito. Ele dizia, eu não vim aqui para estudar isso. Teve alguns embates, né? Porque ele dizia, não vim aqui para estudar isso.
Aí a pandemia isolou um pouco os alunos, né? Mas ele chegava lá, tinha uma bandeira de Che Guevara. Que danada é isso? Eu vim estudar direito, eu quero saber aqui quem foi Rui Barbosa, eu quero saber aqui Sim. quem foram os grandes juristas do nosso país. Eu sou formado em direito e eu aprendi a crescer ao lado de Hugo de Brito Machado, que era um tributarista de mão cheia no tribunal em que eu trabalhava. Eu passei a admirar José Augusto Delgado, juízes que tem no Estado, que são fantásticos, Dr. Cícero Martins, tantos outros, Armando Holanda, André de Castro, pessoas que entendem do direito. Aí você vai discutir com a pessoa ideologia. Eu não vim aqui para isso, não. Eu sempre disse que eu debateria com a Fátima em qualquer lugar, praça pública do Rio Grande do Norte, sobre qualquer tema de desenvolvimento, menos com ideologia. Sim. Porque um governador não tem que tentar mudar a ideologia das pessoas, ele tem que mudar a realidade das pessoas, e das cidades e das pessoas. Eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida, eu defendo que cada pessoa tem que ter a liberdade individual. Há poucos dias eu vi algo mais ridículo que eu já vi até hoje na minha vida. A Polícia Militar foi obrigada a dizer qual era a religião que tinha. Sim. E era obrigatório. Me ligaram, eu disse, não, deve ser facultativo. Não, é obrigatório. Mas você sabe por que isso, né? Quando a gente retoma a história novamente do nazismo, a IBM fez um sistema para cadastro e foi a partir dali que eles foram listando as pessoas. Tem sempre uma brincadeira que diz que toda vida que a gente tem um censo ou um recenseamento, biblicamente a gente tem uma tragédia, né? Como foi Herodes. Mas isso era uma forma dele exatamente saber quem são os inimigos dele. Porque se forem cristãos, de fato, são pessoas que vão ser dificultadas a subir em hierarquia, a promoção, a qualquer outra coisa. Não há nenhuma justificativa para você constranger uma pessoa a obrigá-la a dizer por que ela tem algum tipo de orientação religiosa. Destruir a religião, destruir as famílias, separar as pessoas. Sim. Esses são os principais. É o modelo divisional deles. E sutilmente as pessoas não sentem isso. Eu estava vendo ontem, Santiago, a eleição que elegeu um comunista lá para presidente da República. Ele impôs algumas medidas agora. Santiago ontem estava em chamas. Ônibus, prédios, tudo em chamas. Porque nem eles se entendem. Sim. Então, assim, foi muito triste ver... Gerações de pais contra filhos. Pois é. Num país que teve uma ditadura cruel com a sociedade, que pessoas morreram, mas que trouxe um modelo econômico que... Você vê o que é o reverso, né? Isso. Já foi o exemplo de Europa de dentro da América Latina, tanto em índices de educação como de economia. O Chile era um país fantástico. Teve a ditadura que foi cruel, né? Sanguinária, que o povo aprovava, por incrível que pareça, né? Eu sempre digo, erros e acertos vão existir sempre, né? Em qualquer governante. Mas aquele que erra mais, deliberadamente, com vontade deliberada, é terrível. Sim. A liberdade... Reiteradamente, né? A liberdade é algo que ninguém pode tirar da gente. Sim. Nós temos no Rio Grande do Norte esse ano uma grande decisão, que é o processo eleitoral. Ele vai fazer as pessoas decidirem se querem ser livres ou se querem ser escravizadas nos próximos anos. O nosso modelo, o nosso programa de governo, Roberto, é muito voltado à liberdade econômica, a gerar emprego e renda, que é só isso que eu acredito que possa mudar o Rio Grande do Norte. Não existe outra forma de mudar o Estado. Os valores, como família, religião, eles têm que estar sempre presentes. Por exemplo, na escola. É a escola que forma as pessoas. Lá em São José tem um exemplo muito clássico. Enquanto a governadora deixou ser destruída toda a rede escolar, são 580 escolas, a imensa maioria aí, caindo aos péssima pedaços. qualidade. Ontem eu vi uma escola, Meira Sá. Ela não é na zona rural, é no centro de Santana do Matos. É terrível a escola. É terrível a escola, Se o bombeiro entrar lá, ele não vai ter alvará. Não tem nem como ter nem alvará. 8% apenas da nossa rede de ensino tem a liberação de funcionamento pelos bombeiros. Tem, mas há um tempo atrás. Se voltar, vai ter problema. Sim. E é incrível porque a malha de educação, que é o que pode mudar a qualidade. Eu sempre digo porque lá em Mipibu nós tínhamos 27 escolas. As 27 foram reconstruídas. Todas elas climatizadas, com banheiros adequados, muito bons. E tinha uma que era uma lá que era um relato do sistema. Eram 23 salas
nós aumentamos e fizemos uma creche. Na creche, nós colocamos... Aí diziam, não pode juntar ensino fundamental, básico, com os crianças. Aí nós separamos, né? Fizemos uma mureta, um parquinho, então. E a entrada por outro local. Sim. Não teve problema nenhum. Aí fizemos a reforma dessa escola a primeira vez, uma reforma completa. No outro dia, os alunos depedraram. Começaram a depredar. Então, todo ano, nós gastávamos algo em torno de 100, 150 mil reais em manutenção dessa escola. Aí botamos uma diretora foi eleita, numa eleição lá direta, muito dura, mas muito gestora, né? Sim. E a primeira coisa que ela pediu foi 2 policiais. E ela colocou 2 policiais lá para ordenar a entrada, a saída de aluno. Então. E aí ela começou a botar todo mundo, na hora que entrar, todo dia na aula, cantar o hino nacional. Sim. E eu voltei a essa escola 2 anos depois, que o trabalho dela começou a dar certo. Porque o que me impressionou foi no pedido de manutenção da escola do ano seguinte. Ela pediu 8 mil reais. Nós mandávamos para a escola e a escola fazia lá os serviços. Ao invés de 150, ela pediu 8. Eu digo, eu vou na escola olhar. Ela disse, não, Fábio, eu estou pedindo só para a gente fazer coisas mínimas. Vamos olhar aqui, olhando lá os banheiros, tudinho. Eu digo, eu quero voltar aqui nas aulas. Uhum. Aí eu voltei um dia, não tinha ninguém falando nada na escola. Aí as portas tudo fechadas, um silêncio, né? Aí eu fui na sala dela, eu digo, e aí, Elisandra? Ela disse, tá tendo aula, Fábio. Eu digo, aula? Vamos lá. Ela abriu a sala, arruma de menino. Todo mundo fardado, todo mundo educado, todo mundo tratando bem. A escola linda. Ela está vendo aí a revolução? Nós saímos uma escola de 150 alunos para 600 alunos. Nossa. Uma escola... Todas deram resposta. Que agora já está precisando aumentar a rede. Fizemos 6 creches lá. 2 estão terminando agora, com emendas da deputada Cristiane. Tem um impacto muito positivo na vida das mulheres, porque a gente, quando vê a questão da falta de oportunidade para a mulher de emprego, na verdade isso. Ela deixa de trabalhar porque não tem onde deixar o filho. Quando a gente dá incentivo às creches, a gente permite que essas mulheres sejam empreendedoras. Padronizamos uma creche modelo. Essa creche custou, a primeira, 780 mil reais. Foi uma emenda da deputada Cristiane na época. E aí a gente começou a usar aquilo como padrão. E eu tive o cuidado de olhar se fosse uma creche dessa, feito com as tabelas da Sinapa, as tabelas do FNDE e tal. Tabelas antigas, inclusive, da época do PT. Uma creche dessa, em 2012, custava 2 milhões de reais. A gente fez com 780 mil reais. Eu sempre digo, ó, o olho do dono, né? O olho do dono sempre engorda o gado. Porque não tem como, quem é gestor público tem que tratar a coisa pública como se fosse das pessoas, como se fosse seu, para zelar, né? Isso. Não é como se fosse seu para ser dono, né? É o bem comum. Aqui não, eu sou aqui, eu tenho que comprar. Como eu posso ganhar mais com isso? Como eu posso fazer tráfico de influência por isso? Encaminhando para as nossas considerações finais, é muito importante esse seu depoimento de São José do Mipibu, porque é um microcosmo de que conhecimento é poder. Isso. Quando o gestor ele não tem medo de oferecer o melhor à população, a população dá a devolutiva na aceitabilidade daquele político, daquele candidato ou daquele gestor. Olha as contradições. Fátima, candidata a senadora. Já senadora, candidata ao governo. Ficava nas ruas brandando que era contra a reforma da Previdência. Aí ela cria uma reforma da Previdência que taxa os inativos. Fátima vai para o programa eleitoral há 4 anos atrás e disse que tornará o Rio Grande do Norte o estado mais igual. Tornou mais desigual. A Fátima, que foi para o programa eleitoral, disse que ia fazer uma saúde de primeiro mundo. É a saúde que mais mata mulheres por mortalidade materna do Brasil. Fátima vai para a propaganda eleitoral e disse que vai recuperar as rodovias do Estado. Investe em 4 anos o que deveria ter investido em 1 ano e torna o nosso Estado as rodovias dos buracos. Fátima, professora, torna a educação a pior do Brasil. Fátima, a mulher que se une a todos os adversários para tentar se permanecer no poder. A Fátima, que há 4 anos atrás disse que ia gerar empregos. Foi um desastre. A Fátima, que foi para a televisão e disse que, com todo o recurso extra que recebesse, iria pagar a folha de pagamento nos primeiros 5 meses de governo. Passou 1.300 dias para pagar as folhas que os outros estados pagaram em 500 dias e não pagou os juros dessas pessoas. Continua a folha atrasada, porque enquanto ela não pagar o que o STF determinou, ela continua atrasada. A Fátima é
uma pessoa que acorda para mentir, mente para dormir e ainda sonha mentindo. Eu sempre digo, acredita na mentira dela. E acredita na mentira e ainda acha que a mentira repetida várias vezes vai convencer as pessoas. Mas é por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje, Fábio, para que a gente, olhando aqui no olho do nosso povo, a gente entenda que não é possível que ainda existam 12% de indecisos no Rio Grande do Norte. Nós precisamos virar esse jogo. Isso. Nós estamos a menos de 7 dias da eleição e temos aqui uma pessoa que tem formação, que tem uma credibilidade e uma coerência na forma de trabalho. Você demonstrou que é uma pessoa que tem articulação, mas que não vende os seus princípios, como eu percebo a minha forma de agir. Eu entendo que eu tenho que conversar com várias pessoas no cenário político, mas sempre coerente com os meus princípios. É por isso que a gente está aqui dando essa oportunidade de que as pessoas conheçam Fábio Dantas e entendam que a gente precisa governar o Rio Grande do Norte com uma pessoa que está ali diante de um problema e sabendo como gerir a solução e não como ganhar em cima e se eternizar no poder, como o exemplo que a gente está vendo aí. Essa mulher, ela trava os momentos difíceis. Os momentos mais difíceis é que vocês conhecem os grandes líderes. Sim. Os grandes homens da história, eles foram personagens da sua resposta. Sim. De como se comportava na adversidade. Porque na bonança, como nos últimos 4 anos, nós tivemos o governo federal como o maior parceiro do Rio Grande do Norte. Nunca se teve maior tanto governador dinheiro. do Maior RN. governador, nunca se teve tanto dinheiro no Estado. E aí a pessoa diz, olha, não, se eu tivesse meu presidente, eu seria melhor. A governadora é culpada, ela nunca pediu uma audiência ao presidente da República. E o presidente da República foi generoso com os estados e municípios, como nunca se foi. Eu sempre digo, se nós tivéssemos a oportunidade que nós tivemos esses 4 anos, nós não teríamos perdido tanto tempo. O Estado precisa ser protagonista, não pode olhar para a Paraíba e para o Ceará com vergonha, não. Aliás, a Paraíba foi o estado em que a Fátima nasceu. E ela não aprendeu com o seu estado a construir estradas e a fazer hospitais. E estimular o turismo. A gente tem um fechamento aqui, deseja que você fale aqui para o público, para a nossa população do Rio Grande do Norte, o que é que você espera nesses últimos dias de reta final de campanha? Qual é o despertar que a gente precisa para a população do Rio Grande do Norte entender que é o momento da virada, é o momento da gente ter esperança de um Rio Grande do Norte empreendedor que valorize a geração de emprego e a educação? Olha, esperança é uma ponte. Eles estão aqui. A esperança é uma ponte entre o sonho e a realidade. São vocês que fazem essa ponte se tornar sólida ou que ela possa cair. Atualmente o Rio Grande do Norte só cai. Nós temos a oportunidade de mudar para melhor. Eu tenho certeza que estou preparado para fazer essas mudanças que vocês querem. E junto com vocês, de mãos dadas, nós vamos construir um Rio Grande do Norte forte e valente. O Rio Grande do Norte de todos os potiguares. Eu quero ser essa ponte entre o sonho e a realidade. E junto com vocês, eu quero que o Rio Grande do Norte seja o estado de orgulho para o Brasil. Eu não quero ser um bom governador. Eu quero ser o melhor governador do Brasil. E quero que não tenha a faca da reeleição. Eu não serei candidato à reeleição em hipótese alguma, nem que eu tenha 100% de aprovação, porque eu quero que nada disso impeça que eu faça as reformas para melhorar a vida da sociedade potiguar. Junto com todos vocês, Deus criou o mundo em 7 dias. Para a gente mudar o Rio Grande do Norte, a gente está perto do 7 2 vezes. Deus comanda tudo. Viva o Rio Grande do Norte, viva a liberdade, de paz, amor, saúde e vitória. Muito obrigada, Fábio. A gente espera que realmente esse despertar das pessoas que ainda não decidiram seu candidato leve até essa escolha do 7-7, porque a gente tem essa concepção de que a indicação de um governador ou de um deputado federal, partindo de alguém que a gente confia, é a mais importante nessa reta final, quando a gente vê o histórico da pessoa e tudo que ela propõe e a coerência dela. E eu espero ser um alicerce nessa sua ponte. Muito obrigada, junto com Roberto. O nosso presidente Bolsonaro e o apoio do nosso amigo Luciano Hang. Quem tiver Bolsonaro, nós tivemos um governo com Bolsonaro presidente, Rogério Marinho senador, sim, Roberta Lacerda deputada federal, estamos aí fortes com o Rio Grande do Norte valente. Obrigada. Obrigado.